Bem-vindo à nossa quarta aula de energias renováveis. Hoje nós vamos continuar o tópico 3 falando sobre sistemas de geração de energia solar. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas on-grid e seus componentes. Vamos iniciar a aula fazendo as respostas das tarefas da aula 3, que é a da aula passada. Vamos para a primeira questão. Considerando as perdas de 80%, qual a potência típica de um painel fotovoltaico de 300 watts pico? A resposta correta é 240 watts pico. 2. Para que servem os controladores de carga? A resposta correta é que os controladores de carga servem para carregar a bateria estacionária. 3. Supondo que desejamos preservar a vida útil de um banco de baterias estacionárias de um sistema fotovoltaico off-grid, qual a disponibilidade devemos utilizar? Nós devemos utilizar em torno de 10 a 15%. 4. Para que serve um inversor fotovoltaico? A resposta correta é converte a tensão DC em tensão AC. Vamos iniciar a aula falando sobre o funcionamento de um sistema voltaico on-grid. On-grid significa conectado à rede de distribuição da concessionária. Tudo começa com o painel fotovoltaico, né? Então, os painéis fotovoltaicos, eles são comumente instalados sobre o telhado, e eles vão converter a luz do sol em energia elétrica do tipo de tensão contínua e vão gerar uma determinada quantidade de energia. Os painéis eles são reunidos em grupos, normalmente ligados em série. Estes grupos nós chamamos comumente de strings. Então eu tenho no telhado 1, 2 ou 3 strings. Para os sistemas de médio e pequeno porte, 1 ou 2 strings. Logo em seguida, a energia gerada desse painel é enviada para um inversor fotovoltaico. O inversor fotovoltaico tem a função de converter a energia gerada em corrente contínua pelos painéis em corrente alternada, para que eu possa conectá-lo à rede da concessionária. Então, ele é responsável por adequar a frequência e a tensão da energia para que ela possa ser igual a que está sendo fornecida pela concessionária. Então, se eu tenho uma rede 127 volts, aquele painel que estava entregando para mim em corrente contínua lá, vai entrar essa energia dentro do inversor e o inversor vai sincronizar com a rede de 127, mantendo lá a tensão e a frequência da rede, para que ele possa injetar energia na rede. Também ele possui algumas proteções internas para a segurança da instalação e de pessoas. Por que a segurança da instalação? Vamos imaginar que esse inversor aí, ele está ligado à rede da concessionária e por algum motivo, uma manutenção da rede da concessionária, seja desligado a energia. Quando desliga a energia, imagine que o camarada que vai fazer a manutenção vai trabalhar na rede. Só que o meu inversor vai estar injetando energia na rede, então eu preciso desligá-lo. Isso acontece de forma automática, então eu vou proteger a vida humana dos funcionários, né, das pessoas que estiverem trabalhando na manutenção da rede de distribuição. Então, em caso de falta de energia elétrica, o inversor de frequência ele desliga. Também em caso de oscilação, se a tensão estiver oscilando muito, ou se a frequência da rede estiver oscilando muito, ele se autodesliga. Também para se autopreservar, né? Para não acontecer a queima, porque ele é obrigado a corrigir, a seguir a frequência e a tensão da rede. Então ele ficaria muito difícil numa rede que não está estável. Então quando a rede fica instável, ele acaba se desconectando. Então o inversor de frequência é um equipamento que tem muita tecnologia dentro. A terceira etapa da geração on-grid, a energia produzida pelos painéis e que vai retornar para a rede, ela vai ser condensada num lugar que a gente chama de quadro de proteção, ou string box. E é esse quadro que vai ser ligado ao nosso quadro de distribuição. Então eu vou ter um quadrinho ali, que é um quadro para fazer a proteção.
A String Box ela é extremamente importante porque ali estão os aterramentos do painel de corrente contínua, chega também a energia da concessionária, é onde está ligado também os cabos do inversor para fazer a conversão CC-CA. Então dentro do String Box eu tenho tensão de corrente contínua e tenho tensão de corrente alternada. E é ali que eu vou fazer a proteção do sistema solar. E também conseguir isolar ele da rede em caso de uma manutenção. E o quarto passo, essa energia que foi gerada pelo inversor de frequência, ela vai ser mandada para os equipamentos da edificação, da empresa ou da residência que tiver instalado. Esse equipamento vai usar a energia solar e o excedente vai ser enviado para a rede da concessionária. Então, se houver um excedente na produção de energia fotovoltaica, essa energia é devolvida para a rede da concessionária e vai se tornar crédito na minha conta de luz. Então, ao ser injetada na rede, vai existir ali um medidor bidirecional. Ou seja, ele consegue medir tanto a quantidade de energia que eu consumo, que entra na minha edificação, quanto a energia que sai da minha edificação. Ele é instalado junto ao padrão de luz e medirá a entrada e a saída da energia da rede. Esse medidor bidirecional faz aí a contabilidade, né? Ou seja, a diferença entre o que entra e o que sai. Você pode imaginar que porque eu estou usando energia solar, eu vou zerar a minha conta de luz. Não é bem assim. Nos momentos em que não há geração da energia fotovoltaica, eu vou estar utilizando a infraestrutura da concessionária. Então ela nos obriga a pagar um mínimo que é referente à tarifa de geração e distribuição e também os impostos que estão contidos na conta de luz. Então o mínimo você vai ter que acabar pagando, independente se você botar um sistema solar ou não na sua residência ou empresa, Mas de qualquer forma, a energia produzida em excesso, que vai acontecer durante o dia, vai para a rede elétrica. E é registrada pelo medidor, convertendo esses valores em créditos para que você possa usar posteriormente. Por exemplo, durante a noite, quando não há produção de energia, ou em dias nublados, ou quando por muito tempo eu tiver a falta da geração devido a chuvas, por exemplo. Esses créditos que vão ser acumulados podem ser utilizados num prazo de até 2 anos, segundo a legislação de hoje. E eu posso gerar energia em um endereço e consumir no outro. Vamos supor que eu queira instalar o meu painel solar, o meu sistema solar numa edificação de uma empresa, eu sou dono de uma empresa. Esses créditos que eu vou gerar nesse local da empresa, eu posso utilizar na minha casa para gerar um conforto maior lá, para poder usar um ar-condicionado. Então, eu posso usar a grande área, por exemplo, da empresa lá para produzir a minha energia fotovoltaica e usar os créditos em 2 endereços. No meu endereço, na minha casa e depois também na minha empresa. Então, eu posso converter o valor que eu estou gerando lá na minha empresa em créditos na minha conta, na minha casa. Então, eu posso reduzir o consumo de energia elétrica independente da forma que eu usar, se eu estiver produzindo na minha casa ou se estiver produzindo lá na minha empresa. Agora, um sistema bem dimensionado vai fazer com que você pague um mínimo de energia. E isso é bem importante. E nós vamos ver no capítulo 4 o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Então, aí resumindo como é que é o sistema on-grid. O sistema on-grid, ele começa lá nos módulos solares, depois entra no inversor de frequência, e aí vai entrar ali no quadro que, como está colocado assim, quadro de disjuntores, na verdade é a String Box, é onde você tem ali os sistemas de proteção. Essa energia vai ser distribuída para nosso consumo e o excedente vai para o medidor bidirecional que vai ser ligado à rede da concessionária. Então essa é a topologia de um sistema on-grid. Diferente lá do off-grid, eu não tenho baterias. Então eu não consigo, por exemplo, utilizá-lo de forma autônoma. O pessoal fala assim, mas eu queria utilizá-lo de forma autônoma. Existem já alguns projetos onde você tem um sistema off-grid e um sistema on-grid. Ou seja, eles chamam de sistema híbrido, onde eu tenho banco de baterias.
Mas agora, se eu quiser realmente fazer dinheiro com energia elétrica, não vai ser com um sistema off-grid. O custo de baterias ele acaba acabando com o nosso com crédito gerado que seria gerado pela rede da concessionária. Se eu preciso uma não interrupção de energia, não vai ser um sistema fotovoltaico que eu devo utilizar. Eu vou usar um outro sistema, esse outro sistema é chamado no-break. No sistema no-break, eu pego a energia da concessionária, guardo no banco de baterias e garanto que o meu equipamento não vai ficar sem energia. Nós usamos sistemas de no-break, por exemplo, em grandes CPDs ou em grandes data centers, que são lugares onde a gente faz a comunicação de dados, como internet e telefonia. Nesses lugares, inclusive, eu tenho geradores a diesel que partem em caso de falta de energia. Então, o sistema fotovoltaico ele não se aplica para fazer o trabalho do no-break, dos sistemas onde eu não posso ter interrupção de energia. O sistema fotovoltaico vai interromper a energia, principalmente o sistema on-grid. E no sistema on-grid, a principal diferença entre o no-break é que eu vou gerar dinheiro com o medidor bidirecional, devolvendo o excedente produzido para a rede da concessionária. Então, essa é a grande sacada do sistema solar on-grid. Agora que a gente já viu o sistema como um todo, vamos ver um pouquinho de cada uma das partes que o compõem. Vamos falar um pouquinho mais sobre os componentes do sistema solar. Vamos começar com a tecnologia que é empregada nos painéis fotovoltaicos, nos painéis solares. Ok? Os painéis solares são construídos de células de silício que convertem a energia de luz do Sol em energia elétrica. A energia gerada pelos painéis é do tipo de corrente contínua. E os painéis solares podem ser do tipo... São duas grandes vertentes aí da tecnologia dos painéis solares. A tecnologia de painéis cristalinos, a tecnologia que usa filme fino, thin film, e tem outras tecnologias baseadas em orgânicos e células baseadas em tintas fotovoltaicas que estão a níveis experimentais. Hoje, o que a gente tem comercialmente são dois tipos de painéis, os painéis cristalinos e os painéis de thin film. O painel monocristalino e o painel policristalino, eles são basicamente os que são mais empregados atualmente no mercado. Aqui, entre nós, eu prefiro o policristalino, vamos falar um pouquinho sobre ele. O painel policristalino, como o nome fala, policristais, ele é formado de uma junção de cristais de silício, junções PN, é feita de vários cristais, vários, né? E o monocristalino, ele é feito um cristal, né? Ele é feito de uma estrutura de silício também, uma junção PN. Não importa a tecnologia, se ele seja monocristalino ou policristalino, os painéis comerciais têm durabilidade em torno de 20 a 25 anos. A maioria dos manuais fala em torno de 20 anos. E existem as empresas aí que dão garantia nos painéis de até 20 anos. Então, esse painel vai durar bastante tempo, mas ele vai perder a sua eficiência com relação ao tempo. Com o tempo, a produção vai diminuindo. Ou seja, lá no final da vida útil dele, em torno de 20 a 25 anos, vai ter aí uma diminuição também da geração. Essa diminuição tem que ser prevista no momento em que a gente instala os painéis, ok? Outros painéis, como o painel de filme fino, levam componentes como o silício amorfo e o tetralureto de cádmio. Ainda tem o seleneto de cobre e o índio e galho. São semicondutores que são empregados aí para se fabricar os painéis de filme fino. Os painéis de filme fino são empregados na geração de grandes usinas. O painel amorfo de silício, principalmente. Esses painéis têm características bem próximas dos painéis cristalinos, porém eles apresentam um melhor rendimento com relação à temperatura, mas apresentam um custo maior. Os que a gente tem para geração de médio porte, que estão mais no mercado aí, são o monocristalino. Se eu fizer um comparativo aí entre os painéis
monocristalino e policristalino, nós vamos ver aí que na comparação desses dois painéis, eu tenho uma pequena diferença a mais para o policristalino quando eu tenho altas temperaturas. Mas em termos absolutos, o monocristalino ele produz mais energia por área. Ou seja, o monocristalino ele precisa de áreas menores e o policristalino área ligeiramente maior, não é muito maior, ele chega a ser 1 a 2 ou 3% maior, que equivale mais ou menos à sua produção, a diferença de produção. Ou seja, o painel de silício policristalino se compara com o monocristalino, né, se comparado com um monocristalino, ele apresenta uma áurea um pouco maior da instalação, porém apresenta menor perda em relação à temperatura. Na comparação de dois painéis, um de 325 watt-pico de policristalino e um 349 watts-pico mono, nós chegamos à conclusão que lá no verão a produção será maior de 4%. Então, para as áreas onde eu tenho muito aquecimento, eu vou preferir a instalação do policristalino. Atualmente é o que apresenta o menor custo-benefício, né, porque vai se amortizar num prazo razoável para um investimento de pequeno e médio porte. Porém, se eu tiver condições de refrigeração adequadas, o monocristalino seria um painel mais indicado para a produção, porque ele vai produzir energia mesmo nos dias nublados, onde o policristalino talvez não produzisse. Para fechar, então, o painel monocristalino é indicado para climas mais frios, com menor incidência solar. E o painel policristalino é indicado para locais mais quentes, onde eu tenho maior incidência solar. De qualquer forma, os dois painéis vão produzir energia muito próximos um do outro. Outro dado importante é que a eficiência dos painéis é em torno de 17%, 16%, 17%. Nessas duas tecnologias, a eficiência é baixa, ou seja, dos 1.000 watts por metro quadrado que o Sol entrega sobre a superfície terrestre, nós conseguimos converter energia apenas de 16% dessa energia que o Sol joga sobre a superfície terrestre. Um outro componente do sistema fotovoltaico on-grid é o inversor. O inversor, nós já vimos que ele converte lá a energia contínua dos painéis em energia alternada, mas ele é um equipamento extremamente tecnológico. Por quê? Porque ele é obrigado a sincronizar com a rede, né, 50 ou 60 Hz, no caso aqui no Brasil, 60 Hz. Ele é obrigado a monitorar a tensão dessa rede para poder injetar o excedente na rede de distribuição da concessionária, né? Então são equipamentos altamente tecnológicos, eles também têm que ter uma questão da segurança intrínseca, ou seja, ele é muito tecnológico. Um inversor ele é construído para interagir com o sinal senoidal da corrente alternada presente na rede, portanto, eles são construídos para fornecer a senoidal pura. Lembra lá que a gente viu nos inversores, nos sistemas off-grid, a gente viu os inversores de tecnologia de onda senoidal pura e onda senoidal modificada. Então, um inversor para sistema on-grid necessariamente é um inversor de senoidal de onda pura. E, aliás, o mais pura possível, porque ele tem que entregar um sinal limpinho, livre de espúrios e livre de harmônicas na rede, né? Por isso, eles têm que ser capazes de detectar as flutuações de tensão dessa rede. Então, você imagina quanta tecnologia que a gente tem num sistema de um inversor, né? E ele também tem que ter a segurança intrínseca que eu falei, que é em caso de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ele precisa desligar-se automaticamente, evitando pôr em risco o serviço de manutenção. É aquilo que a gente já comentou no início do vídeo, né? Ele precisa desligar caso a energia da concessionária falte. Por quê? Para evitar que ocorra risco lá no serviço de manutenção da rede. E também para se autopreservar, né? Imagine que ele continuasse gerando, né? Esse efeito é chamado pelos eletricistas de
ilhamento. O ilhamento, né, esse comportamento onde a unidade consumidora continua ativa, né, fica alimentando a rede, ela acarretaria problemas. Não só para os técnicos da manutenção, mas para a rede, porque eu estaria injetando lá, né, um gerador próprio que estaria sobrecarregado, porque ele não seria capaz de manter os consumidores e ele certamente iria se danificar, né? Então esse comportamento do inversor ele é saudável em termos de segurança. Outra coisa importante dos sistemas on-grid é que ele tem um sistema de monitoramento Wi-Fi. Depois nós vamos ver duas tecnologias, a tecnologia do inversor central e a tecnologia dos mini-inversores ou micro-inversores. Vocês vão ver que no sistema de monitoramento Wi-Fi eu posso monitorar a produção do sistema e esse monitoramento da produção, esse sisteminha é exigido no momento de fazer a homologação. As distribuidoras, elas exigem também o registro no Inmetro para aprovação do projeto do sistema. Então eu preciso fazer um projetinho. Se o inversor não tiver o registro do Inmetro, não importa se eu importei ele tem uma puta qualidade, ele não será aceito, ele precisa ser homologado. Tá? Então é muito importante adquirir os modelos de inversores que eles sejam devidamente homologados e com registro válido no Inmetro. A cada 2 anos, os fabricantes são obrigados a fazer a homologação desses equipamentos. A homologação de um equipamento desse aí deve custar em torno de R$20 mil. Tá? Os modelos homologados pelo Inmetro podem ser pesquisados no site do Instituto, na seção de componentes para os sistemas fotovoltaicos, lá no site imetro.gov/consumidor PBE, sistema fotovoltaico-voltaico.asp. Então, se você quiser saber se o seu modelo ou se um modelo determinado está homologado, no site do governo ali do Inmetro é possível saber. Os inversores do tipo string, eles são, a gente chama inversores de parede, né? Eles são conectados às placas conforme a figurinha que está aí, né? Eu preciso aí de pelo menos, em média, 6 placas para movimentar um inversor string. Então, quando eu falei de placas, eu esqueci de falar para vocês, mas a plaquinha representada em azul é a plaquinha de policristalino, né, policristalina. A monocristalina normalmente tem a cor preta e é caracterizada por uns quadradinhos em forma de losango, né? Essa aí é tudo quadrados perfeitos, então os quadrados perfeitos são policristalinos. Eu vou ligar elas em série, né, os painéis. Então nessa configuração aí eu posso ter até 600 volts de corrente contínua. Ou seja, é uma tensão bastante alta, portanto perigosa. Não pode ser qualquer cabo para que seja instalado a placa fotovoltaica. Existem cabos especiais, a gente encontra no mercado os cabos para fotovoltaicos e conectores especiais também. Esse sistema vai ser ligado no nosso inversor e ele vai fornecer energia. Para esses sistemas, esses inversores, eles começam a ser fabricados em 3 kW pico e podem ter aí até 10 ou 15 kW picos, dependendo da montagem. Então nessa parede aí a gente vê inversores colocados um do lado do outro e aí eu monto uma grande usina de geração. Eu posso colocar sistemas em paralelos, né, como mostrado aí, tem essas 6 placas, eu vou montando. A cada 6 placas eu coloco um gerador string, um gerador de parede, um gerador central, e a partir daí eu posso criar uma bela de uma usina de geração central. Esse inversor também tem Wi-Fi lá pronto para homologação. O string box, né, ou seja, uma vez que chegou aí o painel transformou em AC, eu vou conectar a string box ao inversor. O que faz a string box, né? Ela contém um conjunto de sistemas de proteção.
Ou seja, a string box ela é conectada ao inversor da placa de energia e também ao quadro de proteção da rede elétrica. Assim, quando conectada ao lado das correntes contínuas, ela protege tanto a instalação quanto as placas solares das descargas elétricas, recebidas ou geradas pelos campos magnéticos dos fios. Você imagina que eu tenho várias placas sobre o telhado, né, e eu tenho aí grandes superfícies de fio jogadas sobre o telhado. Essa grande quantidade de fio jogada para o telhado vai servir aí como uma antena para os campos magnéticos, tanto de interferências de transmissão, de radiotransmissão, quanto para campos magnéticos gerados por descargas atmosféricas. Estes campos magnéticos vão produzir tensão induzida no fio. E lógico, então para proteger meu equipamento, eu vou usar a string box. A palavra string significa em linha, né? Por quê? As placas foram colocadas em linha, então a palavra é a caixa das placas em linha, né? Lá dentro ela contém um disjuntor para desconectar a concessionária do sistema de geração e acomodar os fusíveis dos sistemas de corrente contínua solar, acomodar os fusíveis do inversor, além de conexões de aterramento e DPS, e que vai fazer a proteção contra surto. Enfim, nós podemos dizer que ela é responsável pela proteção e o isolamento do sistema solar. Aqui a gente vê o detalhe de uma string box. A string box é composta aí, né, logo nos primeiros 2 slots aí pelos fusíveis dos painéis, é onde os painéis chegam. Aí também está o aterramento do sistema dos painéis, que vai chegar aí na borne brasileirinha aí, verde e amarela. Logo em seguida, essa energia é mandada aí para os DPS, que vão fazer a proteção contra surto. A gente já estudou lá na disciplina de instalações elétricas qual é a função do DPS. Ele protege contra descargas atmosféricas, né? A gente viu que ele protege contra descargas atmosféricas. E eu tenho aqui também os disjuntores. E aí é importante, o disjuntor que vai ao painel tem que ser um disjuntor do tipo de corrente contínua. É diferente do disjuntor de corrente alternada. Se eu colocar um disjuntor de corrente contínua no lugar se eu colocar um disjuntor de corrente alternada no lugar de um de corrente contínua, ele vai aquecer, porque ele tem aquela bobina interna lá de sensor de curto. Essa bobina vai aquecer, o disjuntor vai aquecer e ele não vai fornecer proteção adequada. Então tem que ser um disjuntor do tipo corrente contínua. Também aí vai o fusível de entrada para o inversor de frequência, porque caso ocorra algum curto-circuito nas entradas ou na conexão, eu tenho aí uma proteção. E também a chegada das conexões do inversor. E aí eu tenho a conexão do inversor, do CA do inversor com o CA da rede de distribuição. Ou seja, é aí que a mágica acontece, onde o CA gerado no inversor vai ser unido com o CA gerado na concessionária. Então a string box ela é de extrema importância para a proteção do sistema fotovoltaico. Quando eu faço a montagem da string box, eu preciso montar lá um diagraminha unifilar, fazer um projetinho, um pequeno projeto em unifilar. A maioria das string box, já existem várias string box no mercado, eu também posso comprar, vem com o projetinho. Mas é também simples de montar. Se você quiser montar uma string box, basta pegar os componentes, um quadro adequado e montar ela. Eu diria para vocês, dá um pulinho nesse site, tem a ligação completa de um sistema de energia solar. Eu vou deixar ele disponível aqui, esse vídeo, vou botar um link na sala de aula, está lá embaixo. Aqui embaixo, vocês estão vendo o vídeo, na parte inferior aí vocês vão ver um link para a ligação completa, um vídeo da ligação completa do sistema solar. Camarada liga lá desde das placas em série até mostra como liga as coisas na string box. É bem legal. Então dá um pulinho lá. Então esse aí seria um desenho da conexão da string box, enfim, de como do diagrama unifilar a gente pode fazer vai fazer o diagrama unifilar que vai fazer a ligação então aí do sistema de corrente contínua do inversor de frequência que recebe essa corrente contínua
e da interface de ligação de conexão com a rede da concessionária. Uma outra forma de fazer a microgeração, a gente chama de microinversores, por isso microgeração, seria para alguma coisa abaixo de 2 kWh, utilizando microinversores. Os microinversores, existem modelos para um painel, existem modelos para 2 painéis. E existe uma vantagem aí em termos de implantação com microinversores, porque no monitoramento, eu faço o monitoramento de cada uma das placas. Então eu posso fazer, diferente do string, que eu vou fazer o monitoramento da produção daquelas 6 placas que a gente viu na apresentação passada, nessa configuração aí, eu vou fazer o monitoramento individual de cada placas. Então, se eu tiver uma placa que tiver com uma produção um pouco menor, né, é porque ela está suja, está na hora de limpar. Então fica fácil fazer a manutenção. Os microinversores foram criados para pequenos sistemas, mas nada impede que a gente coloque eles em grandes sistemas e possa produzir energia de grande porte. Porém, se eu vou instalá-los no telhado, existe um conveniente aí de que em caso de manutenção eu tenho que subir no telhado para fazer a manutenção dos microinversores. Isso já não acontece quando eu tenho um sistema central. Então essa é uma desvantagem desse sistema. Não importa qual seja o sistema, microinversor ou inversor central tipo string, você sempre vai ter que ter um sistema de monitoramento da sua produção. O sistema de monitoramento normalmente é feito com um sisteminha Wi-Fi ligado a uma unidade de comunicação de energia, uma ECU, uma DTU, ou já está no próprio inversor, no caso de alguns modelos, já tem essa facilidade, é um plugin que a gente coloca na USB do inversor e a gente faz envio de dados para a nuvem para fazer aí o controle da geração mês a mês, ano a ano e ver se o meu sistema está se pagando. Vamos fazer então um comparativo aí entre os sistemas de microinversores e sistemas usando um inversor central tipo string. Cada montagem vai ter a sua característica, né? Os microinversores vão trabalhar com tensões próximas da rede. Eles têm o conveniente de você ter que subir no telhado em caso de manutenção. E o inversor central, ele já é mais robusto e aí eu tenho menos manutenção, não tenho que subir no telhado. E em caso de problema no inversor, basta a gente ir até a central e fazer a manutenção. Então cada solução tem o seu mercado, tem a sua aplicação. À medida que os microinversores vão aumentando a sua eficiência e vão diminuindo o seu custo, é capaz que os microinversores tenham um mercado aí promissor para os sistemas de pequeno porte. Para os sistemas de médio, grande porte, ainda os inversores tipo string são os inversores mais indicados. Na aula de hoje nós falamos então sobre os sistemas on-grid ou grid-tie conectados à rede de distribuição. Você conheceu as suas características e os seus componentes. Viu que os painéis fotovoltaicos podem ser do tipo monocristalino ou ainda policristalino, e que cada um deles tem a sua aplicação. O monocristalino para uma maior produção em climas mais frios e o policristalino para onde eu tenha mais calor e onde eu tenha mais incidência de luz. O policristalino trabalha com temperaturas maiores, portanto, sendo indicado para lugares onde eu tenha muito calor. E o monocristalino produz energia com pouca luz, lugar mais chuvoso e com nuvens. Então ele consegue produzir, é mais eficiente do que o policristalino. Vai daí de você conhecer a região onde você vai instalar o painel e decidir se você vai usar um painel solar do tipo monocristalino ou do tipo policristalino. Normalmente o custo-benefício do policristalino é melhor. A gente viu inversores do tipo string e inversores do tipo microinversores. Ambas as soluções têm as suas características. O tipo string é mais fácil de fazer manutenção, porque no microinversor eu preciso subir no telhado para fazer a manutenção. Em compensação, ele trabalha com altas tensões DC, em torno de até 600 volts.
Já os microinversores vão trabalhar com tensões da rede local, 127, 220 ou ainda 380. Essas soluções vão depender de acordo com a minha necessidade de geração. Chegou a hora de eu pedir a tarefa de validação da sua participação na aula de hoje. Dê um pulinho lá no tópico 3, Sistemas de Geração, parte 2. Você vai encontrar tarefa da aula 4. Clique em tarefa da aula 4, você vai ser encaminhado para o Google Forms. Responda as 4 perguntinhas do formulário, coloque seu nome no formulário e o formulário será automaticamente salvo para ser enviado para mim. Assim, poderei registrar a sua participação nesta aula. O prazo de entrega é até a próxima aula. Um bom estudo para você e até a próxima aula.